Jesus vai nos tirar de lugares que não é para nós voltarmos. Jesus vai nos tirar de perto de pessoas que não é para andarmos próximos. Se Jesus te tirou de algum lugar, te separou de alguém, não volte. Não quebre, sabe, o que Jesus estipulou ali com você, o que você desenvolveu com Jesus. Vamos lá, segura essa. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. A gente está aqui falando sobre a cura do cego de Betsaida. E aí, eu sempre que estudo, elenco pontos que eu aprendo sobre a passagem. Indiferente de como você faz o seu devocional ou não, eu gosto de fazer o meu devocional e meditar em todos aqueles pontos que eu posso tirar. Então, o que eu faço? Eu leio a mensagem, leio o devocional do dia, e aí, antes de pesquisar, antes de estudar realmente os fatos, eu sempre tento elencar aqui o que Jesus quer falar comigo nesse dia. E hoje, se segura aí, porque o babado aqui é forte. A gente tá num contexto aqui onde Jesus cura o cego de Betsaida, e tem vários pontos que a gente poderia falar aqui que são incrivelmente incríveis, porque a Bíblia ela é incrível. Os amigos, olha só, ele era cego e ele foi trazido a Jesus por pessoas, provavelmente amigos ou próximos ou parentes. Ele tinha alguém que o conduziu até Jesus. E olha o primeiro pontinho aqui que eu nem coloquei no meu caderninho aqui de devocional: a importância de termos pessoas que nos conduzem a Jesus, pessoas que nos levam até Jesus, pessoas que nos conduzem para nossa cura, que nos conduzem para o nosso melhor, que nos conduzem para mudança, para transformação de vida. Se fosse só aqui, a gente já poderia parar de falar muitas coisas, nem precisava seguir aqui o devocional, porque a nossa vida, muitas vezes, ela é travada por pessoas, por amigos, por conhecidos, porque nós permitimos que os outros gerem em nossa vida um ambiente tóxico. As pessoas que são tóxicas, quando nós andamos com esse tipo de pessoa, nós estamos permitindo que a nossa vida seja dessa forma também. Então, aqui é um dos pontos que eu não anotei, mas é interessante a gente falar. Então, o cego era cego, obviamente, e esse episódio aqui, pra você lembrar, se você não tá com a sua Bíblia aí, Jesus faz o quê? Jesus pega o cego pela mão, leva ele pra fora do povoado, gospe, passa saliva no olho dele ali, põe a mão sobre os olhos e pergunta: você está vendo alguma coisa? E aí eu fico imaginando, nossa, realmente eu tô vendo árvores que parecem que estão em movimento ali, né? Pessoas que parecem árvores em movimento. Imagina essa cena, recria essa cena e parece uma coisa meio nojenta, né, de Jesus fazer. Mas eu não vou entrar nessa questão aí. O que acontece depois é que Jesus coloca outra vez as mãos sobre os olhos do homem. E dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. E começou a ver tudo muito bem. A gente tá falando aqui... Ai, meus cabelos, gente, não pentei. A gente tá falando aqui sobre um processo de cura. E olha como é interessante a gente olhar para isso que aconteceu com esse cego. Primeiro que a gente não sabe quanto tempo ele estava cego. Se ele era cego de nascença, provavelmente não. A gente não sabe quanto tempo ele era cego. Mas a gente consegue entender que quando ele foi curado, ele passou por um processo. E muitas vezes nós não queremos aceitar o processo de Deus. Muitas vezes nós não queremos aceitar o processo que a vida tem. Nós não queremos entender que as fases que estamos vivendo, hoje é uma, amanhã é outra, outrora, enfim... Nossa vida, ela muda de fases, ela passa por processos de transformação e muitas vezes os processos que são mais difíceis nós custamos a aceitar, a entender ou a compreender. E aqui a gente percebe que até Jesus trabalhou com esse homem aqui, a cura em processo. Foi uma parte primeiro, depois foi a outra. E eu gosto bastante de analisar aqui que Jesus ele levou o homem para fora do... Pensa que as pessoas trouxeram ele para Jesus. E Jesus pega o homem da onde ele estava e ele leva para fora do povoado. Ou seja, Jesus pega o homem pela mão. E eu gosto de imaginar essa cena, Jesus pegando o homem pela mão e saindo do lugar onde eles estavam. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não curou o homem ali onde eles estavam, para que todos vissem, para que o ministério de Jesus de cura fosse compartilhado por todos? Não, Jesus mostra o cuidado que ele tem com esse homem e leva esse homem para fora. Primeiro porque não era o tempo ainda, né? Jesus não queria que
o ministério dele fosse simplesmente por cura exterior. Jesus queria que a divulgação do reino se propagasse, né? Não apenas o curandeiro Jesus. E aí, Jesus leva esse homem para fora, mostrando cuidado com esse homem. Ou seja, ele podia, quem sabe, não ter curado esse homem, ou quem sabe ter curado ali na hora, só tocado. Não, ele pega o homem, leva para fora, com um toque de intimidade, cuidado pessoal, dá um tempo, ele preserva ali com esse homem um tempo, ele dedica a esse homem um tempo para estar ali. Olha como Jesus é maravilhoso, cara, Jesus é incrível. E essa cura progressiva, ela vai necessitando de confiança, porque primeiro o homem precisa confiar, precisa ter fé, precisa aceitar, mas ele precisa ter esse nível de confiança no receber o guspe ali, de receber a cura em etapas. Isso mostra o nível de confiança que o cego também precisou desenvolver para receber a cura. E uma coisa que é legal da gente perceber aqui também, que Jesus, cara, Jesus é o único que pode nos abrir os olhos espirituais. Se nós não tivermos os nossos olhos espirituais abertos, nós vamos viver coisas que a gente poderia evitar. A gente cai em erros que a gente poderia evitar, a gente vive situações constrangedoras que a gente poderia evitar se simplesmente nós tivéssemos os olhos espirituais abertos. Os olhos espirituais, só Jesus quem pode abrir. É só Jesus quem traz essa visão novamente para a nossa vida, para que nós deixemos de ser cegos espirituais. Depois desse processo de cura que Jesus desempenha ali com o cego, Jesus manda com que o homem volte para casa, mas ordena, não volte para o povoado. E aqui foi o ponto crucial que eu fui pesquisar, por que Jesus mandou o homem simplesmente voltar para a sua casa, mas não para o seu povoado. Tem alguns tipos de cura, alguns tipos de testemunhos, alguns tipos de transformação que a gente vai ter que mostrar dentro da nossa casa primeiro. Nós vamos ter que testemunhar dentro da nossa casa primeiro, antes de querer testemunhar nos púlpitos, antes de querer testemunhar nas praças, nas cidades vizinhas, nas igrejas vizinhas. Muitas transformações, muitas curas, muitos processos. Nós vamos ter que voltar para a nossa casa e testemunhar esse processo de transformação para os nossos, para dentro da nossa casa. Quando Jesus fala para ele não volte para o povoado, Betsaida, ela era uma cidade incrédula. Betsaida já tinha recebido alguns milagres de Jesus e eles não aceitaram esses milagres de Jesus tão bem quanto era para ter sido recebido. Betsaida preferia ser incrédula. Então, quando Jesus fala, cara, volta para tua casa, mas fica lá na tua casa, não vai para o povoado, Jesus está falando que sai desse ambiente de incredulidade coletiva, sai desse ambiente que é tóxico para você. Jesus entregou a cura física para esse homem e estava cuidando da cura espiritual dele, da fé que estava ali sendo desenvolvida e quem sabe estivesse em um estado inicial. Jesus estava se preocupando com isso também. Então, preserva a tua fé, vai para dentro da tua casa e fica dentro da tua casa com os teus. Não vai para o ambiente aonde vai ser tóxico para você e que vai matar a tua fé, que vai te matar espiritualmente. E aí eu anotei uma frase aqui que eu gostaria que você não esquecesse jamais, que a restauração, ela precisa ser cultivada em terreno fértil. Jesus vai te tirar de lugares, Jesus vai te tirar de padrões, Jesus vai mudar áreas da tua vida, mas que será com certeza para você não retornar mais para esses lugares. Às vezes, Jesus nos tira de lugares e padrões, muda padrões, e nós insistimos em voltar para lá. E é isso que nós precisamos entender, que muitas vezes Jesus vai nos tirar de lugares que não é para nós voltarmos. Jesus vai nos tirar de perto de pessoas que não é para andarmos próximos. Se Jesus te tirou de algum lugar, te separou de alguém, não volte, não quebre, sabe, o que Jesus estipulou ali com você, o que você desenvolveu com Jesus. Não volte para essa incredulidade coletiva, para esse ambiente tóxico. Não adianta você dizer, ai, mas eu sou forte, ai, mas eu consigo. Se Jesus te tirou de lá é porque ele realmente sabe como você necessita ser cuidado nesse momento. Quem sabe ele não tivesse uma desenvoltura espiritual que fosse capaz de chegar no meio do povo que era incrédulo,
e testemunhar uma cura gigantesca como foi essa. A gente não sabe como que as pessoas iam tratar ele, como ele ia receber esse tratamento, como ele ia ficar depois disso tudo. Então Jesus, sabendo disso já, vai para dentro da casa, sai daquele ambiente tóxico, sai daquele ambiente de pessoas incrédulas, testemunha lá para os teus. É dentro da tua casa que você precisa trazer transformação. E pra gente finalizar aqui, eu quero que você pense aí, qual é o seu ambiente tóxico de hoje? Qual é a sua Betsaida? Qual é o seu ambiente tóxico que Jesus te tirou de lá e você insiste em voltar? Quais os padrões que você ainda insiste em retornar? Qual a sua Betsaida?